fala desafiadora é a gente sair do lugar do USP e do GIS, aqui usa isso, né, que fala que a aula é USP e GIS, né, e que a gente sabe que ela não é, ela é estabelecida dentro do USP e do GIS e das relações que a gente estabelece com os nossos alunos, porque se a gente não estabelecer uma relação de parceria com eles, a gente vai ter alunos indisciplinados, a gente vai ter alunos desinteressados. E a gente está observando que se a gente não mudar a maneira de apresentar os conteúdos, a gente vai ter esse aluno totalmente fora desse mercado. Por que a gente vai ter? Porque resolver problemas, atravessar desafios, ter certeza que estudar pelo resto da vida, ele vai estar aprendendo dentro dos processos que a escola vai estar passando por ele. Né? Então, são através das aulas e através dessas relações dele com a família dele, dentro da escola com seus professores, é que ele vai perceber que o mundo é diferente e que ele não precisa saber somente o conteúdo. O conteúdo a gente sabe a hora que a gente quer, né? A gente tem informação a hora que a gente quer. Mas o conteúdo hoje ele é um pretexto para que a gente possa estar vislumbrando um futuro melhor. Então, o conteúdo faz parte da escola? Faz. A escola trabalha com os conteúdos. Mas esses conteúdos, eles vão ser abordados de que maneira? Então, hoje não é o que é a forma. E nós vamos falar de forma, né? Que o conteúdo está lá estabelecido dentro da grade curricular, né? Ele está lá o que precisa ser dado e hoje, através dos PCNs, ele é no Brasil todo o mesmo conteúdo. Ele pode mudar de lugar, mas hoje existe uma legislação, né, que ela passa pelo Brasil todo, do mínimo que as escolas deverão fazer, por isso que é parâmetro que todas as escolas devem ter para estar trabalhando com os alunos dentro da sua faixa etária normal. Então, hoje, o material didático, ele é mais importante do que a gente imagina. Por quê? Porque ele que, de uma certa forma, vai fazer com que o professor ele possa ter oportunidade de colocar desafios, problemas na mão dos nossos alunos. Então, o conteúdo, a gente sabe que todos os professores têm domínio. Agora, a forma de passar esse conteúdo para que ele se estabeleça em aprendizagem, esse é o mundo da história. Né? Esse que é o nosso segmento, o que a gente vai fazer? Até porque, hoje, pela lei, a gente tem que trabalhar com 3 perspectivas de conteúdo. Os professores aí sabem que a gente tem que estar trabalhando com os conteúdos procedimentais, né? Com os conteúdos éticos, atitudinais, os conceituais. E o que a gente acha que é desafio para nós mais são os atitudinais. Que através do que ele aprendeu, ele tem que pensar a maneira ou atitude que ele vai ter para transformar aquilo que precisa ser transformado. O que vai mudar esse mundo que cai? Né? Porque os modelos que a gente tem não são modelos muito saudáveis, como seguindo a política brasileira, né? Sem dar nomes. Mas os modelos diariamente que os nossos alunos têm, de modelos de ética, né? E os alunos, agora eu vou dar esse exemplo porque é de escola e que eles tiveram a grande decepção com o Enem, né? Que eu acho que foi a maior lição de ética, porque os alunos conversavam com a gente e falavam assim, eu agora não acredito que essa faculdade seja séria, porque ela ia usar o Enem, e o Enem, a prova, quebrou-se o sigilo dessa prova. Né? Então, nós tivemos dentro da educação agora, nesses últimos dias, uma instabilidade com os alunos e uma desesperança deles em relação a essa prova. E é dessa prova que a gente vai estar falando um pouco, mas para eu chegar no ensino médio, eu preciso ter um processo. Porque o Enem, ele não é o fim de si mesmo. O Enem é o fim de um processo escolar, que o aluno vai ter que passar, e ele vai terminar com essa avaliação lá, do ensino médio. Então, às vezes a gente fala, tem a Bíblia do Enem, né? Aí eu falo, será que habilidades que são cobradas no Enem, elas são para ser decoradas, são para ser memorizadas ou elas são para ser trabalhadas? Né? E a gente sabe que elas são trabalhadas, desde a educação infantil até o ensino médio. Então a prova do Enem, ela meramente faz parte de um processo escolar. Isso a gente apresenta as questões para os nossos alunos, a gente trabalha em cima das questões, para eles verem quais as habilidades que eles têm bem trabalhadas. Mas antes desse Enem,
né, a próprio governo, ele estabelece, não para as escolas particulares, mas para as escolas públicas, né, tem o SAEB, que é uma avaliação lá da escola básica. E esse SAEB também vem medindo o quê? Só tem que ele vai estar medindo essas habilidades de acordo com a faixa etária do aluno. Então ele pega as contas, o aluno de 5º ano, antiga 4ª série, o aluno de 9º ano, antigo 8ª série. E o Enem trabalha as habilidades, né, lá no final do ensino médio. Ele trabalha 21 habilidades para 5 primeiras competências. E lá no Enem tem a competência que eu falei primeiro, que é ler e escrever. Né? Então hoje o nosso grande desafio é ter alunos leitores, né, e ter alunos que saibam produzir textos e escrever bem. As outras disciplinas vão ter que passar por aí. Isso não é responsabilidade só da língua portuguesa, não. Tá? Porque quando eu falo das várias leituras, existe a leitura das ciências, existe a leitura da física, existe a leitura da biologia, dentro das suas especificidades. Então, quando a gente pensa no modelo de educação do século XXI, a gente está saindo daquele modelo tão amarrado academicamente e que pede um modelo de professor diferenciado, um modelo de material diferenciado e um modelo de relação diferenciada. Sendo que um dos grandes desafios hoje também são as relações interpessoais. Né? Eu acho que dentro de uma escola, lidar com as diferenças para nós, educadores, é que também é um grande erro. Porque vocês lidam com 1, 2 filhos de vocês que estão ali dentro do centro daquela família. A gente lida com 40 alunos que têm 40 famílias diferentes, 40 maneiras de ver o mundo diferente, 40 maneiras de cobrar do aluno diferente. Né? E a gente tem que pegar o quê? A gente tem que respeitar essas diversas realidades, mas a gente tem que estabelecer um código de convivência, um código único de convivência. Né? E não é um código único de correção de prova. Né? Mas a prova é a mesma com olhar diferenciado desse aluno. Mas se a gente não estabelecer essa unidade, como é que a gente vai fazer? Até porque, dentro do mercado produtivo, essa unidade é respeitada, mas se a gente trabalhar dentro desse universo individual, a gente não vai conseguir nada. Porque é outro desafio da escola contemporânea, da escola pós-moderna. Trabalhar em grupo. Aí tem família que fala assim, essa escola dá trabalho com grupo demais. Esse menino fica dançando lá fora, é uma coisa que eu não gosto muito. Né? A escola, para fazer um trabalho em grupo, ela tem um propósito. Porque hoje o que vai exigir do profissional não é a individualidade dele, é como é que ele vai lidar com as diferenças desse grupo, e muitas das vezes ele tem que abrir mão da opinião dele para que o amanhã do grupo possa se colocar. Né? Então, um dos grandes desafios do mercado produtivo aí também, que está lá no código da modernidade, está nas características do trabalhador do século XXI, é o trabalho em equipe. Então, se a escola faz esse trabalho, ela está tentando fazer com que o aluno comece a vivenciar situações de diferentes opiniões, situações de diferentes pontos de vista. Então, é uma escola que já está trabalhando dentro de um processo para que isso aconteça no futuro. Porque as coisas não mudam de um dia para o outro. As coisas, elas mudam através de um processo. Vocês, através dos filhos de vocês veem como é que eles vão amadurecendo, como é que eles vão ficando mais autônomos. Né? Portanto, que eu gosto, eu falo, depois de certa idade, anda igual primo, mãe e pai atrás, eles na frente. Ou se não, pai e mãe na frente, eles atrás. Né? Porque geralmente a adolescência nega essa presença da família, ele quer ter essa autonomia. Né? Uma autonomia que deve ser respeitada, mas ela deve ser pontuada. Né? Porque ainda é menor, depende da vida, o seu né? A sua responsabilidade. Tem leis na sua casa que deverão ser respeitadas. A mesma coisa na escola. Existem leis internas que deverão ser respeitadas. Existem normas que deverão ser respeitadas. Porque a gente não vive o individual. A escola a gente vive o plano coletivo. Então a escola, mais do que passar, né, para os alunos essa questão pedagógica, ela tem que passar as questões da convivência, as questões de como trabalhar dentro desse coletivo. E como é que as opiniões elas podem ser diferenciadas. E dentro dessas opiniões diferenciadas, como é que a gente vai ter uma única ou duas opiniões? Né? E muitas das vezes a gente abre mão da nossa para que o grupo, né, seja a maioria. Para a gente
pensando nesse modelo de educação, eu já adiantei para vocês a questão aí do material de